Bom, a Sheila Martins dispensa apresentações, porque todo mundo a conhece, né, na área de AVC, é uma das maiores especialistas em AVC no Brasil e no mundo. Então, ela é neurologista, doutora em neurologia e chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento. Ela é presidente da Rede Brasil AVC, assim como da World Stroke Organization. E hoje a doutora Sheila veio conversar conosco sobre o seguinte, nos ajudar a responder a seguinte questão: quais características do PCDT e da linha de cuidados de AVC estão mais amplamente incorporados ao SUS e quais ainda precisam avançar para melhores desfechos? Muito obrigado, Sheila, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Obrigada, Mark. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema, né, que meu objetivo de vida é realmente poder levar acesso ao tratamento AVC a todas as pessoas que precisam. Bom, então, se a gente for falar de PCDT e de portarias para o AVC, nós temos a portaria 664 e 665, que foram as duas primeiras, lançadas lá em abril de 2012. Essas duas portarias foram um marco na história do AVC no Brasil. Por quê? Porque davam, então, custeavam o tratamento trombolítico com alteplase, a única medicação disponível na época. Em breve a gente já vai ter tenecteplase. A única medicação disponível, então, dada para os pacientes do sistema público de saúde para hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, recurso do Ministério da Saúde para pagar a terapia trombolítica em hospitais, e aí a portaria 665, hospitais habilitados como centro de AVC em três tipos. Tipo 1, que tem emergência, tomografia, atendimento 24/7, medicação trombolítica e especialista treinado para tratar esse paciente agudamente, que tem que ser neurologista clínico, né? Podendo ser presencial, podendo ser de sobreaviso, com acesso até 30 minutos no hospital, ou podendo ser por telemedicina, e já nessas portarias nós conseguimos colocar a telemedicina como uma ferramenta importante para aumentar acesso dos pacientes. Então, tipo 1, sem unidade de AVC, mas com estrutura física para fazer esse tratamento e cuidar desse paciente na fase hiperaguda, né? Quando acontece a doença. Depois, o tipo 2, que tem uma unidade de AVC agudo específica, com pelo menos 5 leitos, todos monitorados com médico e enfermeiro, e aí já da equipe multidisciplinar, pelo menos físio e fonoaudiólogo para avaliação de deglutição, e um paciente que fica até 3 dias para o cuidado de urgência para todos os AVCs que cheguem, também com terapia trombolítica, se o paciente tiver indicação. E o tipo 3, que é o que a gente quer, que é a unidade, é o paciente com unidade de AVC integral, a mínimo 10 leitos, pelo menos metade dos leitos monitorados, e com todos os profissionais disponíveis, mas aí com a diferença que não é só para o cuidado agudo. Eu preciso ter uma equipe multidisciplinar completa, com terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, e aí tem os critérios do que é obrigatório ser só da unidade, o que precisa ser no hospital, que pode atender agudamente, tratar esse paciente quando ele precisa, com terapia de reperfusão. Na época era só trombólise, e depois já tem um time para reabilitação completa, o paciente podendo ficar até 15 dias no hospital. Bom, esse foi um grande marco, os hospitais começaram a se organizar, e hoje nós temos 119 hospitais no Brasil que são habilitados como centros de AVC do Ministério da Saúde. Talvez tenha alguns mais no último mês tenham sido habilitados, que eu não olhei no último mês, mas até um mês atrás, 119 habilitados. A grande maioria é tipo 3, que é o que a gente quer, porque é o hospital que pega o paciente na fase aguda e já reabilita esse paciente. E a única, sim, então, grande marco, a gente tem mais hospitais públicos no Brasil que fazem trombólise, temos, mas eles não estão habilitados, até por uma falta de conhecimento desses hospitais, porque a grande maioria poderia ter pelo menos habilitação como tipo 1. A principal diferença entre eles é que o tipo 1, todos eles recebem o reembolso da terapia trombolítica, mas o tipo 2 e tipo 3 recebem um adicional de R$ 350 por dia por leito para o paciente, porque ele é atendido em unidade de AVC. Então, o recurso é maior
para pagar a equipe multiprofissional, além da terapia trombolítica, certo? Então, pelo menos tipo um, esses hospitais que estão fazendo trombólise e pagando com recurso da Secretaria Municipal ou do próprio hospital poderiam ser habilitados como tipo um, pelo menos para ter o recurso para o trombolítico e se organizar e se preparar para ter uma unidade de AVC que faz uma diferença enorme para os pacientes em termos de desfecho funcional, tá? Então, o que que eu posso melhorar nesse sentido? Primeiro, ter mais hospitais habilitados, hospitais que já estão fazendo tratamento e organizados com unidade de AVC, porque só isso, independente de terapia de reperfusão, pelos protocolos implementados, diminui mortalidade e incapacidade. Segundo ponto, falando disso, né? 77% destes hospitais, que é um trabalho da minha aluna de mestrado, 77% estão na região sul e sudeste. E não é por problema com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem uma portaria que qualquer um pode aplicar. Então, muitas vezes o problema é falta de especialista. Então, tem que ser o neurologista, tá ali na portaria que tem que ser o neurologista. Alguns lugares tem um neurologista, ou o neurologista faz distúrbio do movimento, faz cefaleia, não atende emergência, né? Então, a telemedicina é uma ferramenta que está em portaria para cobrir isso e pode realmente levar acesso para essas áreas onde não tem centro de AVC. Inclusive, o que a Katia já falou sobre o projeto Telestroke, é um projeto nosso da Rede Brasil AVC, apoiado pela Beringer, e nós estamos muito felizes com isso, porque esses 30 hospitais levaram acesso a tratamento em pacientes que não teriam, inclusive para a região norte do país, em Manaus, onde eu tive várias vezes e eles não implementavam por falta de profissionais. Então, realmente a telemedicina tem que ser incorporada. Nesse momento, ela é essa parceria público-privada, mas ela tem que ser pública. Então, já aos poucos, os estados estão assumindo a telemedicina para ela realmente aumentar acesso e também poder facilitar a transferência do paciente entre hospitais, de um de menor complexidade para um de maior complexidade. E também, que nós já testamos isso, evitar transferência desnecessária. O profissional especialista olha o caso e diz: não, esse caso não tem indicação de trombólise, não precisa de um centro especializado, o centro lá vai estar treinado para dar o cuidado geral desse paciente e eu evito 60% de transferência desnecessária, tendo especialista para dar em tempo real consultoria para o hospital com menos experiência ou sem especialistas. Então, isso falando da urgência, da trombólise, da unidade de AVC, essas portarias foram depois consolidadas em 2017, e aí a gente teve um grande passo, né? A linha de cuidado foi lançada junto em 2012, foi publicada a extensão dela em 2020, então linha de cuidado não é só da urgência, ela precisa ter a prevenção na atenção primária e o que eu preciso focar nos 10 fatores de risco modificáveis, e ela precisa ter a continuidade na reabilitação, que é um enorme gargalo no nosso país. Então, nós colocamos isso nessa linha de cuidado que foi atualizada e está online em 2020 e estamos trabalhando agora para implementar as duas pontas que estavam faltando também. Grande avanço, 2023, novembro de 2023, o lançamento, então, a incorporação da trombectomia no SUS. Muito feliz, estávamos esperando muito por isso, porque ela veio de um estudo, o estudo Resilient, financiado pelo Ministério da Saúde, e com isso nós provamos que o tratamento do AVC no SUS é exequível, é efetivo e é custo efetivo. Publicado no New England, eu submeti a Conitec como PI do estudo, submeti a incorporação, foi aprovado e finalmente chegou na ponta em novembro do ano passado, habilitando inicialmente 13 hospitais que já tinham sido validados pelos especialistas e abriu a porta para então para aplicação de outros hospitais já preparados que precisam daí de uma estrutura maior, precisam ter neurointervencionista, precisam ter hemodinâmica disponível, anestesista e uma estrutura para rapidamente tratar esses pacientes. E sempre é fundamental eu ter um monitoramento da linha de cuidado, que já está na primeira portaria em 2012 e ainda não está implementado. Tem poucos hospitais, né? Fazendo realmente o monitoramento dos indicadores de qualidade, que é fundamental. Agora nós conseguimos, desde o ano passado, está num registro internacional chamado RESC, que agora nós temos mais de 200 hospitais no Brasil cadastrados, metade deles já fazendo
inclusão de dados para monitoramento, né? Então, isso está faltando ter uma liderança nacional, o Ministério da Saúde, olhar para esses dados para que realmente a gente consiga ver se o programa está funcionando. Segundo ponto, enxergar os vazios assistenciais, a gente tem conversado com isso, acho que Felipe Reck está aí, e a gente poder implementar centros onde está faltando, com apoio de especialistas, para discutir os gargalos e ajudá-los a resolver esses gargalos, porque nós já vimos de tudo pelo Brasil e sim é possível implementar mesmo nos lugares com menores recursos. Para começar, era isso. Muito obrigada. Sheila, que aula! Muito obrigada. Eu aqui tentei anotar, mas olha, vou precisar assistir muitas vezes ainda. Ainda bem que está sendo gravado, porque é muito bom a atualização aqui, né, sobre como está acontecendo hoje em dia o tratamento de AVC no Brasil e quais são os desafios, os gargalos. Acho que a gente conseguiu entender aí que tem uma oportunidade, né, muito grande ainda de melhorar e com o fortalecimento de todos os níveis de atenção, né? Pelo que você aí passou para a gente. Mas vamos voltar a discutir mais a respeito durante o nosso debate. Muito obrigado.